Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Retornamos, para mais uma videoaula. Essa videoaula com uma importância especial, que é uma videoaula de revisão para vocês, porque a avaliação de matemática é na próxima semana. Nós vamos revisar, alguns slides que foram passados nas apresentações anteriores, das videoaulas anteriores. Eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Fiquem bastante atentos. Na hora de estudar, nós não temos que estudar apenas pela revisão, nós temos que voltar nas videoaulas anteriores também, fazer esse estudo, porque é muito importante, tá? Vou deixar no final dessa videoaula algumas atividades e eu volto revisando, tá? Volto fazendo a correção para que vocês fiquem, assim, bem atentos, para que se ficou alguma dúvida no meio do caminho, para que vocês possam tirá-la, tá bom? Vamos começar. Primeiro, gente, numa divisão, quais são os termos aqui da divisão? O dividendo, o divisor, a resposta nós chamamos de quociente, e o resto, que pode ser zero, O resto é zero quando é uma divisão exata, ou o resto maior que zero, que é quando a divisão não é exata, ok? Então, qual é uma propriedade aqui da divisão? Que o quociente vezes o divisor mais o meu resto é igual a dividendo. Lembrando que o resto nunca poderá ser maior ou igual ao divisor, porque se ele fosse maior ou igual, ele poderia ter dividido mais uma vez e o quociente aumentaria uma unidade na resposta, correto? Pelo menos uma unidade, Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. O resto, ele tem que ser sempre uma unidade menor, pelo menos, do que o divisor. O máximo, vamos supor que o divisor é 15. O máximo que o resto pode ser é até 14. Se o divisor for 50, o máximo que o resto pode ser é 49, ok? Vamos lembrar aqui um problema, já estudei com vocês, mas vamos fazer novamente. Encontre o dividendo sabendo que o divisor é igual a 25, o quociente é 14 e o resto é o maior possível. O que a gente fez aqui? A gente tabulou as informações. Quociente 34, divisor 25, e o resto, quando me fala que o resto é maior possível, eu tenho que saber que o resto, então, foi 24, porque é o maior resto possível que essa divisão pode ter, porque o divisor é 25. Lembra que eu acabei de falar que o resto tem que ser pelo menos, no máximo, quer dizer, uma unidade anterior ao divisor? Então, qual que é a propriedade? Eu copiei ela aqui, ó. Quociente vezes divisor mais resto é igual a dividendo. No lugar do quociente, eu coloco o valor, 34. No lugar divisor, o 25. E o resto, faço primeiro 34 vezes 25, que vai dar 850, e adiciono o resto 24. 850 mais 24, 874, ok? Número 2. Encontre o dividendo sabendo que o divisor é igual a 13, o quociente 12 e o resto é igual a 11. Nesse caso, já me falou o resto, tá? O quociente, então, vamos lá. O divisor é 13, O quociente é 12 e o resto é 11. E está perguntando o dividendo. Novamente, eu copio a propriedade, tá? Que é quociente vezes divisor mais resto é igual ao dividendo. Multipliquei o quociente vezes o divisor, aqui eu até coloquei na ordem contrária, lembrando que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. 13 vezes 12, 156. Somei com 11, que é o resto, deu 167. Então, nesse caso, o meu dividendo seria 167. Vamos relembrar a potenciação também. Numa potenciação, esse número aqui de baixo eu chamo ele de base, esse número que está elevado de expoente e o resultado eu chamo de potência. Olha aqui, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. 2 elevado à quinta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, que é igual a 16. Na potenciação, o expoente indica quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma. Aqui, eu não tenho que fazer 4 vezes 2, não, tá errado. Eu tenho que fazer 4 vezes 4. Aqui, não é 2 vezes 5, é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Eu multiplico o 2 aqui, olha, se você for contar, ele está sendo multiplicado 5 vezes por ele mesmo.
tá bom? Vocês precisam lembrar disso da potenciação. Vamos lembrar também que todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. 0 elevado a qualquer número é 0. 4 elevado a 1 é 4, né? Ou seja, todo número elevado a 1 é um número mesmo. 1 elevado a qualquer número é 1. Aqui, ó, deixei alguns exemplos para vocês. Lembrando também que quando eu pego o 10 e eu elevo... Deixa que eu falo depois essa questão do 10, que fica até mais tranquilo para vocês, tá? Vamos falar aqui primeiro, ó. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. 2 à sexta potência, 64. 2 elevado a 10, 1024. 0 ao quadrado, 0. 1 ao cubo, 1. 4 elevado a 1, 4. 12 elevado a 0, 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Agora que eu estava falando com você sobre o 10, se eu elevo 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, não é? Ou seja, 100. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Quando a base é 10, gente, eu coloco apenas o meu 1 e a quantidade de zeros indicada no expoente, tá? Vamos supor, 10 elevado a 7. A resposta vai ser o meu 1 e 7 zeros. A Ana Paula não gosta de fazer assim. Então, faça a multiplicação, que você vai ver, contar os zeros e vai ver como que dá certo, tá bom? Vamos falar um pouco também das expressões numéricas, que a gente estudou tanto, né? Para resolver situações como essas, foi necessária a criação de regras para a resolução de expressões numéricas. Primeiro, resolve-se operações de multiplicação ou divisão. Na verdade, nesse caso, precisa-se saber quais operações tem na expressão, porque vocês já estudaram potência e vão estudar ainda raiz quadrada. A ordem de resolução é raiz ou potência, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Só que como nós estamos fazendo, principalmente mais envolvendo multiplicação, divisão, adição e subtração, a gente pegou só o restante, né? Só um pedacinho da regra. Mas vocês precisam saber que quando vocês fizerem mais com cálculos de potência e raiz quadrada e potenciação nós resolvemos antes. A potenciação eu até mostrei para vocês, a raiz quadrada porque nós ainda não estudamos, ok? Então, tudo isso respeitando o quê, gente? Parênteses, colchete e chaves. Essas operações, a ordem de resolução delas, ela funciona primeiro dentro do parênteses, depois colchete, depois chaves, tá bom? Olha aqui um exemplo. Essa expressão numérica. 1.625 dividido por 25, menos 1.024 dividido por 32, mais 700 dividido por 70, mais 12 vezes 26. Eu faço primeiro essa divisão e copio o resto da minha operação. Por que eu faço a divisão primeiro? Porque aqui tem divisão, multiplicação, adição e subtração. Eu faço primeiro divisão ou multiplicação. Como a divisão veio antes, eu fiz primeiro a divisão. Agora tem uma subtração, mas eu não faço ela. Eu venho e faço essa divisão de novo. Copio o restante, faço essa divisão. Vocês estão vendo que você sempre copia tudo e só faz a operação que tem a prioridade de ser resolvida? Mas a multiplicação também tem, Ana Paula, mas a multiplicação está por último. Se tem divisão e multiplicação, você faz a que aparece primeiro. Aí aqui copiei, ficou. Agora essa multiplicação para ser resolvida. Agora, estão vendo? Só subtração e adição. Eu fiz a subtração, copiei o restante. Como agora foram 3 adições, eu resolvi. É muito simples, gente, né? Olha aqui. Deixei para vocês mais alguns exemplos. O legal aqui nesses aqui tem os parênteses. Então, eu faço como primeiro? Eu copio o parênteses e faço primeiro 23 vezes 6, que vai dar 138. Depois eu fiz 254 menos 138. Depois 166 menos 101. Ô, Ana Paula, tinha uma divisão aqui. Você tinha que ter feito a divisão antes. O que eu falei com vocês, gente? Essa regrinha, ela vale, mas sempre dando prioridade aos parênteses, depois colchetes, depois chaves. Então, aqui resolvendo 16.590 por 15, 1.106. Próximo, 24.700 menos 346 mais 134 vezes 12. O que eu fiz? Multipliquei aqui 134 vezes 12, tá? Depois adicionei e só depois eu subtraí. Dei prioridade ao parênteses e dentro do parênteses obedecendo a ordem.
multiplicação ou divisão, adição ou subtração, dependendo da ordem que aparece, tá? Outra aqui que é muito importante, prestem atenção. Eu posso escrever expressões através de quê, gente? De perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados. Aqui é como se fosse uma expressão. Olha só. Eu posso resolver como? 3 vezes 2, que vai dar 6, mais 7 vezes 2, que vai dar 14. Aí como que eu faço? 6 mais 14, 20. Por quê? Num retângulo, se esse lado aqui vale 7, esse também vale. Se esse vale 3, esse também vale. Nesse aqui ficou super legal, porque tem vários lados com a mesma medida. Você também precisa entender que você pode escrever uma expressão numérica utilizando o perímetro. Nessa questão, é isso que eu quero que vocês foquem, tá bom? Olha só, nesse caso também, olha, uma expressão. 8 vezes 2 mais 6, ou 8 mais 8 mais 6. Nesse caso aqui, ó, 3 vezes 4 mais 2 vezes 3, ou então 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 2 mais 2. É muito importante vocês focarem nesse caso aqui, eu não quero nem que foquem no resultado. Nesse, foquem na expressão que vocês precisam montar, porque o resultado depois é o mais fácil de se achar, porque é só você ir lá e fazer a resolução, tá? Agora eu deixei para vocês um probleminha também, envolvendo multiplicação, divisão, adição, subtração. Nesse caso aqui, vamos ver o que vai envolver. Um ônibus comporta 42 passageiros sentados. Se esse ônibus realizou 18 viagens com todos os assentos ocupados, quantos passageiros foram transportados? Gente, 42 vezes 18, 756 passageiros. E se sua capacidade fosse de mais 20 pessoas em pé? Então, aqui, ó, 42 sentados e 20 em pé. São 62 passageiros. Quantos passageiros teria transportado com capacidade total no mesmo número de viagens? Então, eu pego essa capacidade de 62 passageiros vezes 18 viagens. Vão ser 1.116 passageiros, ok? Falei com vocês também sobre os gráficos, sobre a malha quadriculada. Aqui, ó, lembrei com vocês dos nossos grandes amigos. Vamos lá, Ana Clara Faria, Ana Luísa, Davi, a nossa linda Eduarda, o Gabriel Poças, a Giovana, o Gustavo, o João Pedro, a Júlia, o Renato, a Stephanie Santos, a Stephanie Silva. Então, o que eu falei com vocês? Da posição em que esses alunos estão ocupando. Olha só, eu sempre vou colocar primeiro o número que está na horizontal. Vamos ver a Ana Clara. A Ana Clara ocupou a posição 3 e 3. A Ana Luísa, a posição 1 e 1. Não vou falar de todos não, tá, gente? Aqui já passei para vocês numa videoaula anterior. Aí vamos falar aqui, ó. Olha só a Giovana, posição 5 e 1. Nós falamos primeiro a posição que ela ocupou na horizontal e depois na vertical, tá ok? É muito bom ver o rostinho de vocês, dá uma saudade tão grande, sabia? Olha aqui, mais um exemplo. Aqui, se eu fosse falar a formiga ocupou qual posição? 8 e 1. Eu posso falar 1 e 8? Nesse caso, não. Nesse caso, vocês precisam falar primeiro a horizontal e depois a vertical. A estrela ocupou a posição 5, 5. O mosquito, a mosca, né? Posição 4 e 2. Ok? Acho que ficou legal, ficou claro. Falamos também sobre simetria e as formas de simetria, que tem a reflexão, que olha só, o eixo divide a figura em duas partes, em que uma é reflexo da outra. Na simetria também nós falamos da translação, que é a simetria na qual todos os pontos sofrem um deslocamento de mesma medida e na mesma direção, ou seja, translação é o deslocamento paralelo em linha reta de um objeto ou figura. Falamos sobre a simetria de rotação, gente, aquela que é obtida por meio do giro de uma imagem em torno de um ponto, tá? Também é importante vocês lembrarem. Chegamos aos poliedros. O que poliedro significa? Muitas faces, né? Poliedros são sólidos formados por faces planas, ok? Nós falamos também sobre alguns polígonos, porque muitas vezes nós classificamos, né, os poliedros através também do nome, dependendo da quantidade de lados, né? Triângulo com 3 lados, quadrado com 4 lados, heptágono com 7, octógono com 8, eneágono com 9, decágono com 10, hexágono com 6, pentágono com 5, tá bom? Falamos que os poliedros são sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas, sem curvas,
E, apesar de todos os objetos anteriores serem poliedros, vamos dedicar os nossos estudos a dois grupos especiais, que foram os prismas e as pirâmides. O que são prismas? São sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, altura, largura e comprimento, né? Que possuem duas bases poligonais e cujas faces laterais são quadriláteros. O prisma, as faces laterais são sempre quadriláteros. Já a pirâmide são poliedros formados pelos segmentos de reta que ligam a um único ponto fora do plano que contém esse polígono. Pirâmides são um conjunto de segmentos de reta com extremidades em polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. E as faces laterais das pirâmides, gente, são triângulos, ok? Aqui, nós falamos da pirâmide triangular ou tetraedro, o prisma hexagonal, a pirâmide quadrangular, o bloco retangular, tá bom? Em um poliedro, nós demos os nomes de face, né, para os lados, de arestas para as linhas e os vértices, que são os pontos de encontro da aresta. Falamos sobre a relação de Euler. Qual que é a relação de Euler? Que vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Ou seja, se eu souber o número de vértices e faces de um poliedro, eu consigo saber o número de arestas. Por exemplo, aqui, ó. Nesse aqui, ele tem 8 vértices e 6 faces. 6 mais 8 não dá 14? Então, que número mais 2 que dá 14? Ou seja, 14 menos 2 dá quanto? Que é o número de arestas, que seriam o quê? 12. Tá vendo como que é bem tranquilo? Deixarei algumas atividades para vocês. Vou deixar. A gente não tem necessidade de impressão, então por isso que eu nem pedi a Physalis para enviar via e-mail para vocês. Eu deixei realmente. Vou pausando a tela para vocês fazerem a cópia. Não é muita coisa para você copiar. Eu quero que você faça essa atividade com bastante atenção. Ó, número 1. A número 2 também você consegue pausar e copiar, né? Qual o número de vértices de um poliedro que possui 12 arestas e 10 faces? Qual o número de arestas de um poliedro que possui 12 vértices e 10 faces? Peraí, gente. Eu acho que eu copiei igual. Olha só, então vocês desprezam, tá? Qual a ordem de resolução das operações numa expressão numérica? Quero saber qual que é o dobro do perímetro do quadrado abaixo, mais o triplo do perímetro do retângulo, ok? Completar aqui, todo número natural elevado ao expoente 1 é todo número natural não nulo. Não nulo assim, gente, só o zero, que é uma situação especial. Sem ser o zero, qualquer número elevado ao expoente 0 é, toda potência de base 1 é, toda potência de 10 é igual a... Então, tudo isso aqui para vocês responderem para mim. Falar um pouco sobre simetria, resolver essas expressões. Estou deixando um pouquinho na tela para vocês poderem pausar e copiar, porque não existe a possibilidade, não, a necessidade da impressão. Olha aqui, ó. Deixei alguns para vocês resolverem para mim, tá? Não são muitos, tá bem tranquilo de se fazer. Ó, agora chegaram alguns probleminhas também para vocês copiarem. Pausem a tela, façam a cópia, tá tranquilo. Aqui não precisa copiar a malha quadriculada, só dê as coordenadas que já tá suficiente, viu? Para a gente poder fazer a correção depois, ok? Gente, façam com atenção, porque eu volto resolvendo, eu volto explicando para vocês e nós conseguimos, assim, então, fazer uma boa revisão para a nossa avaliação. Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.